O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Na época de Davi, Israel era uma nação em transição. O povo hebreu, que antes era um conjunto de tribos nômades, havia se estabelecido na terra prometida sob a liderança de Josué. Com o passar dos anos, a estrutura tribal começou a mostrar suas fraquezas em termos de coesão e defesa. A monarquia foi estabelecida para criar uma unidade nacional e uma defesa mais eficaz contra as nações vizinhas. Davi era o menor dos 8 filhos de Jessé, um homem da tribo de Judá. Ele cresceu como um simples pastor de ovelhas em Belém, uma pequena cidade na região montanhosa de Judá. Embora não fosse o primogênito, suas responsabilidades de pastor moldaram seu caráter, ensinando-o sobre liderança, coragem e a necessidade de confiar em Deus. Cuidar de ovelhas também lhe deu habilidades práticas, como usar uma funda, que mais tarde seriam cruciais na batalha contra Golias. Naquela época, ser o filho mais novo não era ideal. O status e a influência muitas vezes estavam associados aos primogênitos. Davi, sendo o menor e mais desprezado, provavelmente não era visto como um candidato significativo para grandes realizações. No entanto, Deus frequentemente escolhe aqueles que a sociedade subestima para realizar seus propósitos divinos. Isso demonstra como Deus vê o coração e não a aparência ou status social. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido pelo povo devido à sua estatura imponente e aparência impressionante. No entanto, sua desobediência às ordens de Deus e sua incapacidade de liderar o povo de forma fiel levaram à sua rejeição por Deus. Em 1 Samuel 15, Deus revela a Samuel que Saul não seria mais o rei, criando uma crise de liderança em Israel. Deus instrui o profeta Samuel a ungir um novo rei. Samuel vai a Belém, na casa de Jessé, onde Deus revela a ele que um dos filhos de Jessé será o próximo rei. É um momento crucial, pois mostra que a liderança divina não está atrelada às expectativas humanas, mas aos planos soberanos de Deus. A ideia de que Deus estava prestes a escolher um novo rei sem a participação do povo revela a profundidade de seu controle sobre os assuntos humanos. Quando Samuel vê os filhos de Jessé, ele inicialmente considera Eliabe, o mais velho, como o escolhido. No entanto, Deus diz a Samuel que Eliabe não é o escolhido, enfatizando novamente que o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Davi é chamado do campo para a presença de Samuel, e é quando ele é ungido que a unção simbólica ocorre. Isso marca o início de uma jornada de grandes desafios e triunfos. A escolha de Davi é um exemplo da maneira como Deus valoriza a disposição interior e o caráter mais do que as qualidades externas. Davi é ungido não porque fosse o mais impressionante externamente, mas porque Deus viu em seu coração um amor verdadeiro e uma disposição para seguir sua vontade. A unção de Davi simboliza a transferência da autoridade divina e a preparação de um novo líder segundo o coração de Deus. Apesar de ser ungido, Davi não imediatamente assume o trono. Ele passa anos enfrentando desafios e fugindo de Saul. Esses anos de espera e dificuldades são cruciais para o desenvolvimento de seu caráter e preparação para o papel de rei. Eles mostram a importância de perseverar e confiar em Deus, mesmo quando os propósitos divinos parecem demorados para se concretizar. Davi e Golias, a prova de coragem e fé. A narrativa começa com a nação filisteia desafiando Israel em um confronto decisivo. Golias, um gigante filisteu de cerca de 3 metros de altura, representa a maior ameaça para Israel. Ele desafia os israelitas a enviar um campeão para lutar contra ele em um combate individual, prometendo que o resultado decidirá o destino de ambos os exércitos. Esse tipo de desafio, conhecido como combate de campeões, era comum na época para evitar uma guerra em larga escala. O exército de Israel, incluindo o rei Saul e seus soldados, fica aterrorizado com o tamanho e a força de Golias. Sua confiança é abalada, e a proposta de Golias é aceita com medo e desânimo.
A situação reflete um momento de crise de fé e coragem para o povo de Israel, que se vê impotente diante da ameaça aparentemente invencível. Davi, na época ainda um jovem pastor, é enviado por seu pai Jessé ao acampamento israelita para levar provisões para seus irmãos que estão no exército. Ao ouvir o desafio de Golias, Davi fica indignado e decide enfrentar o gigante. Sua motivação não é apenas a defesa de Israel, mas também o zelo pela honra de Deus. Davi expressa uma coragem impressionante ao desafiar a ideia de que Golias é invencível. Ele se oferece para lutar contra o gigante, argumentando que, como pastor, havia enfrentado e derrotado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Ele vê a batalha como uma questão de fé, acreditando que Deus, que o havia protegido das feras, também poderia protegê-lo contra Golias. Davi se apresenta ao rei Saul, que inicialmente duvida de sua capacidade devido à sua juventude e inexperiência militar. No entanto, Davi insiste em sua fé em Deus e descreve como suas experiências passadas o prepararam para enfrentar esse desafio. Saul, vendo a determinação de Davi, permite que ele vá enfrentar Golias. Davi recusa a armadura de Saul, pois não está acostumado com ela e prefere usar sua funda e pedras. Ele escolhe 5 pedras lisas do riacho, uma escolha simbólica que pode representar a simplicidade e a confiança em Deus, em vez de dependência de armas convencionais. Quando Davi se aproxima de Golias, o gigante o despreza, achando que ele é uma piada. Golias amaldiçoa Davi e o ameaça com sua força bruta. Davi, no entanto, não se intimida. Em vez disso, ele faz uma declaração poderosa sobre sua fé e confiança em Deus. Ele diz a Golias: "Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste." 1 Samuel 17:45. Davi usa sua funda com habilidade e precisão. Ele gira a funda e lança uma pedra que atinge Golias na testa, derrubando-o. A pedra não é apenas um ato de destreza, mas também um sinal do poder de Deus operando através de Davi. O gigante cai e Davi corre para ele, pega a espada de Golias e o decapita, confirmando sua vitória. A vitória de Davi sobre Golias não só salva Israel da humilhação e do domínio filisteu, mas também estabelece Davi como um herói nacional. A notícia de sua vitória se espalha rapidamente e ele ganha fama e respeito. Esse evento marca o início de sua ascensão na sociedade israelita e o preparo para seu futuro papel como rei. A batalha contra Golias destaca a fé inabalável de Davi em Deus e sua disposição para enfrentar desafios aparentemente impossíveis. A coragem de Davi não vem de suas habilidades pessoais, mas de sua confiança em Deus e em seu poder. Essa batalha é um exemplo de como a fé pode superar as maiores adversidades. A vitória de Davi sobre Golias é um símbolo poderoso da forma como Deus pode usar o pequeno e o aparentemente insignificante para realizar grandes feitos. Isso reflete a ideia de que a verdadeira força vem de Deus e que Ele pode operar através daqueles que confiam nele. Esse evento também estabelece Davi como um líder nato e um guerreiro respeitado. Ele ganha a atenção do povo e o favor de Deus, preparando o caminho para sua futura liderança como rei de Israel. A confiança demonstrada na batalha também se reflete em sua abordagem subsequente às dificuldades e desafios ao longo de sua vida. Após sua vitória sobre Golias, Davi ganha rapidamente reconhecimento e popularidade entre os israelitas. Sua coragem e habilidade na batalha impressionam a nação, e ele é convidado para a corte do rei Saul. Davi se torna um músico da corte tocando harpa para acalmar o espírito perturbado de Saul, uma experiência que demonstra sua habilidade e caráter. À medida que a popularidade de Davi cresce, a inveja e o ciúme de Saul também aumentam. Em 1 Samuel 18, após um retorno vitorioso de uma campanha militar, as mulheres de Israel cantam um cântico que elogia Davi mais do que Saul, dizendo: "Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares." 1 Samuel 18, 7. Este cântico acirra a inveja de Saul
levando-o a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. A inveja de Saul culmina em várias tentativas de assassinato contra Davi. Saul arremessa uma lança contra Davi enquanto ele toca música e mais tarde tenta matá-lo através de emboscadas e batalhas. A situação leva Davi a fugir de Saul, e ele se torna um fugitivo, vivendo em constante perigo. Esse período de perseguição é um teste significativo para a fé e resistência de Davi. Davi encontra Jonatan, o filho de Saul, em um momento de grande tensão. Jonatan, apesar de ser o herdeiro legítimo do trono, imediatamente reconhece a grandeza de Davi e estabelece uma amizade profunda e leal com ele. Em 1 Samuel 18:1-3, é descrito que Jonatan e Davi fazem um pacto, simbolizando a força e a profundidade de sua amizade. O pacto entre Davi e Jonatan é notável por sua sinceridade e profundidade. Jonatan renuncia ao seu direito ao trono e apoia Davi, sabendo que a unção de Davi por Deus era real. Este pacto é um exemplo de verdadeira lealdade e amizade, onde Jonatan coloca os interesses de Davi acima dos seus próprios. Jonatan também ajuda Davi a escapar de Saul, alertando-o sobre os planos de seu pai e proporcionando-lhe uma oportunidade de fugir. Jonatan arrisca sua própria segurança e posição ao ajudar Davi. Em 1 Samuel 20, Jonatan articula um plano para sinalizar a Davi se seu pai estava realmente decidido a matá-lo. A amizade deles é marcada por uma compreensão mútua e um compromisso de apoio incondicional. A proteção e os sacrifícios feitos por Jonatan demonstram a força e a integridade de sua amizade com Davi. O relacionamento entre Davi e Saul é complexo, marcado por uma transformação de amizade para antagonismo. Saul vê Davi como uma ameaça ao seu poder e status, enquanto Davi, apesar de sua inocência e lealdade, é forçado a viver como um fugitivo. Essa dinâmica reflete a natureza humana da inveja e como ela pode corromper relações e decisões. Apesar das várias tentativas de Saul para matá-lo, Davi demonstra uma atitude notável de respeito e paciência. Em várias ocasiões, ele tem a oportunidade de matar Saul, mas escolhe não fazê-lo, refletindo seu respeito pela unção de Deus sobre Saul e sua confiança na justiça divina. Isso é evidente em 1 Samuel 24 e 26, onde Davi poupa a vida de Saul e demonstra seu caráter misericordioso. A perseguição de Saul e os desafios que Davi enfrenta durante esse período servem como um tempo de preparação para sua futura liderança. Ele aprende a ser um líder resiliente e compassivo, e sua experiência como fugitivo molda sua capacidade de governar com sabedoria e justiça. A experiência também reforça a dependência de Davi em Deus e a importância da paciência e da confiança no plano divino. Após a morte de Saul em combate contra os filisteus, 1 Samuel 31, o reino de Israel fica em um estado de instabilidade. Davi, que havia sido ungido como rei por Samuel, torna-se o rei de Judá em Hebrom, uma cidade no sul de Israel. Seu reinado começa com desafios significativos, incluindo a resistência de outras tribos que ainda eram leais a Saul ou a seus descendentes. O reinado de Davi em Hebrom é marcado por conflitos com a casa de Saul, especialmente com Isbosete, o filho de Saul, que é proclamado rei de Israel por seus seguidores. Davi luta contra essa oposição e, após a morte de Isbosete, é finalmente reconhecido como rei de todo Israel. Ele se torna o rei de Jerusalém, a cidade que se tornará a capital do reino unificado. A conquista de Jerusalém e a mudança da capital de Hebrom para Jerusalém simbolizam a unificação e o fortalecimento do reino sob Davi. A escolha de Jerusalém como a nova capital é estratégica e simbólica. A cidade estava localizada na fronteira entre as tribos do norte e do sul, o que ajudava a unificar o reino. Além disso, Jerusalém já tinha uma significância espiritual e religiosa, e a decisão de Davi de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém solidifica a cidade como o centro espiritual de Israel. Durante o seu reinado, Davi enfrenta e conquista vários inimigos,
consolidando o poder de Israel. Entre suas campanhas mais significativas estão as batalhas contra os filisteus, os moabitas, os amonitas e os edomitas. Davi estabelece Israel como uma potência regional, garantindo fronteiras seguras e expandindo o território. Uma das conquistas mais notáveis de Davi é a tomada de Jerusalém dos jebuseus, um povo cananeu que havia ocupado a cidade. A conquista é realizada de forma astuta, com Davi e seus homens entrando na cidade através do sistema de água subterrâneo, uma estratégia que prova sua habilidade militar e sua determinação. A tomada de Jerusalém não apenas fortalece seu controle, mas também estabelece a cidade como o centro político e religioso de Israel. Sob a liderança de Davi, Israel experimenta um período de paz e prosperidade. Davi estabelece um império que controla as principais rotas comerciais e exerce influência sobre os povos vizinhos. Ele cria um governo centralizado e realiza reformas administrativas que fortalecem a estabilidade e a eficiência do reino. Davi não apenas conquista territórios, mas também organiza e administra o reino de forma eficiente. Ele institui uma administração centralizada, dividindo o reino em distritos e nomeando oficiais para governar essas regiões. Ele também realiza reformas militares, criando um exército profissional e bem treinado. Davi mantém uma profunda relação com Deus, o que é evidente em sua decisão de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém e em suas ações como líder espiritual e político. Ele busca constantemente a orientação divina em suas decisões e reconhece a importância da obediência a Deus na governança do reino. Embora Davi não construa o templo de Deus, ele se prepara para a sua construção. Davi reúne materiais e recursos e estabelece planos para a construção do templo, que seu filho Salomão concluirá. Esse planejamento demonstra a dedicação de Davi ao cumprimento das promessas de Deus e ao desenvolvimento espiritual de Israel. As vitórias de Davi sobre os inimigos de Israel são cruciais para a segurança e a prosperidade do reino. Elas garantem a estabilidade política e econômica de Israel e estabelecem a reputação de Davi como um líder militar excepcional. Suas campanhas também demonstram a realização das promessas de Deus de dar a terra a Israel. Davi é um exemplo de liderança visionária e estratégica. Sua capacidade de unir as tribos de Israel, expandir o território e estabelecer um governo centralizado são marcas de sua habilidade e sabedoria como rei. Ele é capaz de equilibrar as responsabilidades de liderança militar e espiritual, refletindo um estilo de governança que combina força e devoção. O legado de Davi é profundo e duradouro. Seu reinado estabelece uma base sólida para a dinastia davídica, que continuará com Salomão e influenciará a história de Israel por muitos anos. Davi é lembrado não apenas como um grande rei, mas também como um homem segundo o coração de Deus, cuja vida e governança são marcadas por um compromisso profundo com a vontade divina. O papel dos salmos na vida de Davi. Os salmos são uma coleção de poemas e canções que expressam uma ampla gama de emoções e experiências espirituais. Muitos dos salmos são atribuídos a Davi e refletem suas experiências pessoais, suas lutas e suas vitórias. Esses textos são uma janela para a profunda relação de Davi com Deus e oferecem um vislumbre de sua vida interior. Os salmos de Davi foram compostos ao longo de diferentes períodos de sua vida, desde seus anos como pastor até seu reinado como rei. Eles abrangem momentos de grande alegria e celebração, bem como períodos de angústia e crise. O contexto histórico e pessoal de Davi, incluindo suas batalhas, perseguições e triunfos, influencia profundamente o conteúdo e o tom dos salmos. Muitos salmos de Davi são hinos de louvor e adoração a Deus. Esses salmos exaltam as qualidades de Deus, sua grandeza e seu poder. Exemplos incluem o Salmo 8, que celebra a majestade de Deus e a dignidade do ser humano criado à sua imagem, e o Salmo 29, que descreve a voz de Deus como poderosa e majestosa. Davi também expressa suas lutas e angústias através de salmos de lamento e petição.
Esses salmos são uma forma de Davi clamar a Deus em momentos de dificuldade e pedir ajuda e intervenção divina. O Salmo 13, por exemplo, reflete um período de angústia em que Davi pergunta a Deus por quanto tempo ele se esquecerá dele, demonstrando a vulnerabilidade e a honestidade de Davi em sua comunicação com Deus. Em meio às suas provações, Davi também escreve salmos que expressam confiança e esperança em Deus. O Salmo 23 é um exemplo famoso, onde Davi descreve Deus como seu pastor e expressa confiança na sua proteção e provisão. Esses salmos oferecem um testemunho poderoso da fé de Davi e de sua certeza de que Deus está sempre presente e é fiel. Davi também escreve salmos de ação de graças, agradecendo a Deus por suas bênçãos e intervenções em sua vida. O Salmo 30, por exemplo, é um cântico de gratidão pela cura e pela libertação de uma situação difícil. Esses salmos refletem o reconhecimento de Davi da bondade e da fidelidade de Deus. Os salmos de Davi têm uma influência duradoura na espiritualidade e na adoração cristã. Eles são frequentemente usados na liturgia e na prática devocional para expressar uma ampla gama de emoções e para buscar a presença de Deus. A profundidade e a sinceridade dos salmos continuam a inspirar e a confortar os crentes ao longo dos séculos. Os salmos de Davi são relevantes para a vida cristã contemporânea, porque abordam temas universais como a luta, a fé, a adoração e a esperança. Eles fornecem um modelo para a oração e a adoração, mostrando como se comunicar com Deus de forma autêntica e honesta. Além disso, eles ajudam a conectar os crentes com a história e a tradição espiritual do povo de Israel. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos e amados. Davi usa metáforas relacionadas ao pastoreio para transmitir a ideia de que Deus é um guia constante e confiável em todas as circunstâncias da vida. Após seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias, Davi escreve o Salmo 51 como um profundo lamento e pedido de perdão. Este salmo é um exemplo poderoso de arrependimento sincero e da busca de Davi pela misericórdia de Deus. Ele reflete a importância da confissão e da purificação espiritual. No Salmo 139, Davi reflete sobre a onipresença e a onisciência de Deus. Ele reconhece que não há lugar onde possa fugir da presença de Deus e expressa a admiração pela forma como Deus conhece profundamente cada aspecto de sua vida. Um dos episódios mais controversos e desafiadores na vida de Davi é seu envolvimento com Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados. Durante um momento de fraqueza moral, Davi comete adultério com Batseba e, para encobrir o pecado, manda matar Urias em combate. Esse ato de injustiça e pecado é um ponto baixo na vida de Davi e tem consequências significativas. O profeta Natã confronta Davi sobre seu pecado, usando uma parábola para revelar a gravidade de suas ações. Natã denuncia Davi e o faz confrontar a realidade de seu comportamento. A resposta de Davi é uma demonstração de arrependimento genuíno, como evidenciado no Salmo 51, onde ele busca perdão e purificação de Deus. Essa experiência sublinha a importância do arrependimento e da busca pela misericórdia divina. O pecado de Davi tem repercussões sérias, tanto para sua vida pessoal quanto para seu reino. O filho nascido de sua relação com Batseba morre, e Davi enfrenta tumultos familiares e problemas internos no reino. A insurreição de Absalão, seu filho, e os conflitos subsequentes são, em parte, uma consequência do caos gerado por suas ações. Estes eventos demonstram que, apesar de sua grandeza, Davi não está isento das consequências de suas falhas. Absalão revolta-se contra seu pai e tenta tomar o trono. Esse episódio é marcado por traição e conflito interno no reino. Absalão ganha o apoio de muitos israelitas e cria uma guerra civil que desafia a autoridade de Davi e coloca o reino em perigo. Davi demonstra uma profunda tristeza e pesar pela rebelião de Absalão. Apesar de ter que fugir de Jerusalém para salvar sua vida e proteger seus seguidores, Davi ainda expressa sua dor pessoal pelo fato de seu próprio filho estar tentando matá-lo. Seu lamento é evidenciado em 2 Samuel 18:33.
onde ele chora a morte de Absalão, apesar da traição de seu filho. Após a morte de Absalão, Davi retorna a Jerusalém e retoma o controle do reino. No entanto, os eventos relacionados à rebelião deixam uma marca duradoura em seu reinado e na história de Israel. Davi enfrenta o desafio de restaurar a ordem e a estabilidade, lidando com os efeitos colaterais de sua própria falha e as consequências de ações passadas. Apesar de seus desafios e falhas, Davi deixa um legado espiritual significativo. Sua dinastia continua com seu filho Salomão, e a promessa de Deus de estabelecer um reino duradouro através da casa de Davi é cumprida. O reino de Judá, sob a liderança dos descendentes de Davi, se torna uma parte central da história de Israel. Nos seus últimos dias, Davi faz um testamento e dá instruções para o futuro do reino. Ele orienta Salomão em relação à liderança e à construção do templo, expressando seu desejo de que seu filho siga os caminhos de Deus e mantenha a fidelidade a ele. Este testamento é uma expressão do desejo de Davi de deixar um legado de justiça, sabedoria e devoção a Deus. O impacto de Davi como rei e como homem de Deus continua a ser uma parte fundamental da tradição espiritual judaica e cristã. Ele é visto como um modelo de arrependimento, fé e liderança. Os desafios e pecados de Davi oferecem lições importantes sobre a humanidade e a necessidade de arrependimento e redenção. Eles mostram que mesmo aqueles que são escolhidos e ungidos por Deus não estão isentos das falhas e das consequências de suas ações. Davi serve como um modelo de fé e liderança, mostrando como alguém pode ser profundamente humano e imperfeito, mas ainda assim ser usado por Deus para grandes propósitos. Uma das partes mais significativas do legado de Davi é a promessa messiânica que Deus faz a ele. Em 2 Samuel 7, Deus faz uma aliança com Davi, prometendo que sua linhagem será estabelecida para sempre. Esta promessa é interpretada como uma previsão do Messias, que seria da linhagem de Davi. Esta promessa é crucial para a compreensão cristã de Jesus como o Messias. A Bíblia faz várias referências ao Messias como sendo um descendente de Davi, e essa expectativa continua a ser uma parte importante das tradições e crenças messiânicas. Em Mateus 1:1 e Lucas 3:31, Jesus é identificado como descendente de Davi, cumprindo assim a promessa feita a Davi e consolidando sua importância para a tradição cristã. Os cristãos veem Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e o verdadeiro rei que vem da linhagem de Davi para estabelecer o reino eterno de Deus. A conexão entre Davi e Jesus reforça a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e sublinha a importância de Davi como precursor de Cristo. Davi serve como um tipo ou prefiguração da realeza de Cristo. Assim como Davi foi um rei segundo o coração de Deus e estabeleceu um reino que duraria para sempre, Jesus é visto como o Rei Eterno, que cumpre a promessa de Davi e estabelece o reino de Deus. Essa compreensão ajuda os cristãos a ver a continuidade e a profundidade da missão de Jesus em relação às promessas feitas a Davi. O fato de que Davi, apesar de seus pecados e falhas, continuou a ser chamado um homem segundo o coração de Deus, demonstra a profundidade da graça de Deus. A graça divina é um tema central na vida de Davi e uma fonte de encorajamento para aqueles que se sentem inadequados ou falhos. E assim, encerramos nossa jornada pela vida inspiradora de Davi, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Se você foi tocado por essa narrativa magnífica e deseja explorar mais histórias e ensinamentos bíblicos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, vamos continuar a descobrir e refletir sobre as verdades profundas das Escrituras. Obrigado por assistir ao Estação da Verdade. Até a próxima, onde continuaremos a explorar e entender a riqueza das Escrituras e a aplicar essas lições em nossas vidas diárias.